Gestão inteligente na saúde. O que diferencia os negócios de sucesso? É sobre isso que esse novo episódio do 981cast Negócios em Saúde vai tratar. E eu tenho uma convidada aqui que vai falar muito sobre isso, vocês vão adorar. Mas antes de apresentar ela, eu preciso lembrar para vocês que ainda não estão nos seguindo, que ainda não se inscreveram no nosso canal, de ir lá. Para o vídeo agora, dá pause e se inscreve no nosso canal para estar recebendo sempre os nossos conteúdos mais quentinhos e todas as novidades. No YouTube, a gente está com @981, por extenso, tudo junto, é bem fácil de nos achar. Estamos também no Spotify, 981cast Negócios em Saúde, e as nossas redes sociais, lá no Instagram, no TikTok, no Facebook, é bem simples também, @981, você vai nos encontrar e por lá você vai ver os melhores cortes de todos os episódios que a gente está sempre registrando por lá. Os nossos episódios, eles são quinzenais, todas as quintas ao meio-dia, de 15 em 15 dias. A gente vai estar sempre disponibilizando um episódio novo desse podcast que fala sobre marketing, saúde, gestão, experiência do paciente. E agora, para a gente poder começar o nosso episódio falando sobre gestão na saúde, nada melhor do que apresentar a minha convidada, Bruna Salazar, ela que é fonoaudióloga. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada, Ingrid. Honradíssima desde que tu me convidou. Então, muito obrigada por estar aqui, é uma honra para mim, ainda mais falar sobre esse assunto que eu adoro. Desafiador vai ser não extrapolar nosso tempo de gravação. É verdade, porque a gente tem muita coisa pra conversar. Vai render, vai render demais. Que honra mesmo estar te recebendo aqui, eu já tava ansiosa, tava só esperando ter um momento de retorno pro Brasil, né? Acreditando e agora... que existiria o retorno. Exatamente, que tu não queria voltar, mas voltou. Voltei, e agora aqui estou. Tá aqui com a gente, eu tô muito feliz por te receber. E eu quero que tu te apresente pro pessoal, então. Além de ser fonoaudióloga, o que mais que tu é, quem tu é, coloca aí o pessoal, situa o pessoal, os nossos espectadores. Então, essa seria a pergunta mais fácil, né? Mas talvez pra mim seja a mais complexa, porque eu já passei por tantas fases e tantos capítulos da minha vida, tanto pessoal quanto profissional, porque... e hoje eu venho desenvolvendo esse meu pitch de apresentação para que envolva tudo que eu me identifico. Porque por muito tempo a minha vida foi só trabalho. Só trabalho. Hoje não mais, por várias decisões. Então, antes de qualquer coisa, eu amo pessoas, eu amo gestão de pessoas, eu amo pessoas não só na gestão do trabalho, mas também na vida. Tudo é sobre pessoas, no fim das contas. E saber as histórias dessas pessoas, criar conexões reais... É o que me, incentiva, me dá brilho, eu vejo brilho na vida, sabendo a trajetória de cada um, os desafios, como que foi, como que não foi. Então, antes de mais nada, sou apaixonada por histórias. Ai, que legal. Contar e ouvir. Por isso que eu me conecto tanto contigo, porque eu também. Exato, então eu amo storytelling, faz parte de mim. Mas, falando em gestão, né, que é o nosso assunto principal aqui, falando de negócio, porque eu estou aqui hoje. Eu não venho de uma origem e de uma família empreendedora, né, que seria aquele caminho mais óbvio, assim, de uma família de empresários, empreendedores, que tu acabou empreendendo. Não, eu nunca imaginei que eu fosse viver isso na minha vida, não era uma meta, eu nem tinha essa vontade, mas isso estava em mim em algum lugar. Escondidinho. Sempre esteve lá. Tá. Inativo, talvez. Mas eu sempre tive muito forte em mim essa questão da minha independência financeira, de conquistar, enfim, todos os objetivos que eu tinha, né, quando muito mais jovem na minha vida, etc. Então eu queria muito ter esta liberdade relacionada a uma independência financeira. E eu acabei fazendo um curso de graduação em saúde, fonoaudiologia. Aí eu queria muito poder contar que é porque eu me identifiquei com o escopo e eu achei lindo a graduação em fono e alguma coisa me tocou. Não foi Mas isso. Não é isso? Não. Fonoaudiologia é um clichê quase dizer que a fono me escolheu. Eu até acho que ela não me escolheu. Eu acho que foi um grande acaso. Mas era pra ser assim, né? Porque no fim das contas sempre foi como tinha que ter sido. Porque eu imaginei que eu ia fazer medicina, eu tentei muitos anos, então eu venho desta história aí.
desse senso comum, que a princípio eu ia fazer medicina, fiz muitos vestibulares, não aguentava mais fazer vestibular, até que chegou o limite que eu decidi. Uhum. Chega, esse ano eu vou fazer vestibular para tudo menos medicina. Uhum. E um dos cursos que eu simpatizei e me candidatei para a Universidade Federal de Ciências da Saúde lá em Porto Alegre foi fonoaudiologia. E foi um dos que eu passei, porque daí como eu estava tentando ingressar para medicina, eu já tinha, né, eu ia bem no vestibular. Eu só não tinha passado ainda para medicina. Exato. Então todos que eu tentei eu passei. Nem vou detalhar porque seriam muitos. E quando eu passei em fono, eu simpatizei, aí sim que eu fui olhar o escopo do curso da graduação, e aí tinha muitas pautas sobre comunicação, daí sim, então, depois de já ter sido aprovada, eu olhei e gostei. Aí eu avaliei a instituição, que é a fundação, eu tenho um carinho até hoje, é maravilhosa, é uma das universidades mais renomadas do Brasil, e né, federal, enfim, pública. Aí que eu decidi, foi assim que eu comecei na fonoaudiologia, me formei, achei uma área dentro da fonotécnica que eu me identifiquei, que é a parte de aparelhos auditivos. Tá. Audiologia, primeiramente, né, que é a parte de diagnóstico, exames, tudo relacionado à audição. E num segundo momento, a prótese auditiva, que é o aparelho auditivo, que é o tratamento da perda auditiva, principalmente a presbiacusia, que é a perda auditiva relacionada ao envelhecimento. Tá, então esse começou a atuar de forma esse técnica. É um disclaimer pequeno de como me formei em fono. Tá. Bom, fono. Mas o que sou hoje? Hoje eu sou gestão estratégica, relacionamento, marketing e vendas. Consultora. Sim, hoje tenho atuado como consultora em projetos específicos. Tá. Fazendo só o que eu realmente amo. Tá. Então, vivendo o auge do privilégio. É verdade. Poucos, exato. Né, podem fazer. Mas aí eu digo... Parece que é impossível relacionar ambos, né? Parece que não faz sentido, tipo, quando que conectou a fonoaudiologia com a gestão, com a empresa, onde é que tá com o multiempreendedor e com startups e investidores, enfim. Então, aí eu poderia dizer que, como eu buscava muito essa questão da minha independência financeira, da minha liberdade, enfim, de vida, de poder decidir, planejar, enfim... Eu sou muito focada. Então, eu decidi que eu ia trabalhar com fonoaudiologia nesta área. Nessa área que eu tinha decidido durante a graduação. Então, seria audição e prótese, né? Aparelhos auditivos. Beleza, e aí eu fiquei focada em me colocar no mercado de trabalho nesta especialidade. Tá. E aí, sim, mais uma outra grande curiosidade da minha história é que eu consegui, mas eu entrei direto... Não no varejo, que seria o atendimento ao paciente. Eu entrei direto na distribuição, no B2B. E a partir daí que foi uma grande pivotada na minha vida profissional. Então agora a gente entra nesse capítulo de como me tornei empreendedora. Eu consegui me colocar, anos se passaram, eu acabei desenvolvendo uma das minhas empresas, né, meu principal negócio até hoje, foi a QualiAudio, que era uma distribuição de aparelhos auditivos. E esse foi meu primeiro emprego de carteira assinada, oficialmente. Sim. E eu fui a primeira funcionária, basicamente. Então, este ciclo de QualiAudio, ele foi importantíssimo. E tu entrou como colaboradora? Entrei como colaboradora, CLT, carteira assinada. E foi importantíssimo para o meu desenvolvimento, para o desenvolvimento do negócio e para o desenvolvimento do mercado de aparelhos auditivos no Brasil. Uau, conte-me mais sobre isso. O pessoal precisa entender. Então, esse negócio, eu não estava sozinha, né? Eu entrei como funcionária, mas com o passar do tempo eu me tornei sócia, então eu tinha Quanto outros... tempo demorou? Poucos anos, 2 ou 3 anos. Logo depois eu já fui convidada a fazer parte da sociedade, então eu tive nos meus sócios mentores muito importantes, que já eram empreendedores, que já tinham uma bagagem muito importante em negócios, principalmente em varejo. Então, já fica um primeiro ponto do como é importante tu ter uma referência, um ponto de apoio, uma troca de ideia, porque a liderança e a gestão, ela tem momentos muito solitários. Então, quando tu tem essa oportunidade de ter o apoio de alguém, que tu compartilhe de valores, que seja um perfil complementar ao teu,
é uma grande multiplicação, né? É uma soma. Então, eu não tava sozinha, mas no negócio, no dia a dia, sim, eu tava. Então, e eram quantos sócios? Eu e mais 2. Ao todo éramos 3. Mas esse negócio com a Liaud eu desenvolvi desde o passo 1 até o último. Então foi um grande ciclo. Eu comecei numa empresa, a gente tinha 4 clientes. Nossa. Sim, um faturamento irrisório anual. E eu terminei, então eu desenvolvi assim, desde a primeira pessoa contratada, o processo, o que iria dentro da caixa para enviar para o cliente. Então, todos os fluxos, logísticos, financeiros, marketing, distribuição, e é uma treinamento técnico. Né? Não é só uma loja para o cliente final, é uma coisa muito maior. Exato, é uma operação logística muito maior. E eu desenhei desde o first step mesmo até o último, porque e daí no decorrer vai ser o decorrer da nossa conversa hoje, mas assim, acelerando desde o primeiro step até o último, o que quero dizer? Éramos nada, então eu vivi muito aquela fase do quem é você, o que você está fazendo, não tem mais espaço para isso. E a minha visão, eu tinha 22 anos. Eu ia te perguntar qual a tua idade. Super jovem. Super. Nossa, um neném. Deus. Cabeça, né? Recente se formado, então. Saída de um curso de saúde. Tudo. Eu tinha muito o quê? Vontade, foco, comprometimento, mas embasamento teórico de gestão. Experiência, né? 0. Então, o que eu tinha que cabia dentro de gestão naquela época? Só o feeling. Que eu sou uma defensora do feeling. Eu também. Não dele sozinho. Mas o feeling, ele não pode ser ignorado. Eu sou muito dos dados, até vou trazer dados sobre isso. Da tomada de decisão baseada em dados, que é importantíssima. Mas não tem como ser só uma coisa ou só outra coisa. Então eu só tinha o feeling naquela época. Sim. E tu usou ele muito bem. Exato. Então quando todos me diziam: o que você está fazendo? Quem é você? Não há mais espaço. A distribuição de aparelhos auditivos no Brasil já está saturada. Eu via justamente o completo oposto. Eu via, nossa, mas eu tô vendo tanta coisa. Com a amostragem que eu tenho de clientes, eu tô vendo tantos gaps que não concordo. Eu não concordo. Mas é óbvio que eu também tinha essa pergunta, assim, quem sou eu? Estou chegando agora, há 5 minutos. A tua pontinha do autoconhecimento ainda não existia muito, né? Porque ainda tu era muito jovem. Imatura, né? Uma pontinha, assim, construída, assim, devagar, assim, os primeiros, exato. Mas ainda bem que eu sempre fui muito obstinada nisso, do meu feeling e de lidar com risco. Então isso é uma questão muito presente na minha vida, do risco, né? Porque o risco não tem como evitar. Tu é ousada, então. Eu sou. O meu risco é muito alto, eu lido bem com o risco. E aí, nesse negócio foi essencial. Então, alguma outra pessoa no meu lugar também teria que ter um perfil com risco muito alto. Paciência baixa e risco alto, para lidar com o risco, tomar decisão rápida e lidar com as consequências, né? Sendo elas boas ou ruins. Mas eu estava lá, né? Provida do meu feeling e da minha vontade, do meu foco. E aí eu me identifiquei muito com esse negócio, porque eu queria muito me colocar, né, nessa parte do mercado. Então, pra mim, eu brinco que era assim, eu tinha 22 anos e fui contratada no Google. Pra mim, era isso. Eu tava, tipo assim, nossa, zerei, tipo, o primeiro grande check da minha vida. E com isso, que eu fui mantendo ao longo do tempo, né, foram muitos anos, eu cresci o negócio, então a gente passou a ser o principal distribuição. Tu foi até aonde? Eu fui até um pouco mais de 1.000 clientes, que é 50% do mercado brasileiro. Apenas. Tá. Isso. E mercado brasileiro relacionado a próteses auditivas. Isso. Exato. Revendedores, né? Vendedores de aparelhos auditivos. Então, eu saí de uma equipe, né? Os meus sócios até faziam... a gente brincava com isso, que eu era uma equipe. Eu cheguei a 40 pessoas, né, de headcount. Me tornei o principal distribuidor de aparelhos auditivos do Brasil. Referência em tecnologia, inovação. Porque isso a gente sempre foi algo que eu tive muito presente comigo, de eu preciso estar me movimentando e fazer algo diferente. Então a gente sempre a gente nunca se deu ao luxo
vamos curtir um pouquinho aqui. Um momento. Não teve isso. Mas foi ótimo, porque daí a gente fez tanta coisa diferente. E quando eu digo tanta coisa diferente, não foi nada assim, gigantesco. Isso é uma outra frase que eu repito muito, que é: inovar é facilitar. Eu sempre vivi isso na prática. Inovar é facilitar, inovar é facilitar. Então eu sempre fiquei de olho em pequenos gaps. E isso chamou a atenção do maior fabricante de aparelhos auditivos do mundo, a ponto deles irem a Porto Alegre, que é onde era a nossa sede, e eles compraram 100% da nossa operação, que era a nossa meta, né? Então... Em quantos anos? Do 4 a essa? 12. 12 anos. 12 anos. Então, tu saiu de lá com 34 anos. Exatamente. Foram 12 anos de obstinação para criar esse... Então, exato. Então, eu fui desde o quem é você, o que você está fazendo, não há espaço para uma... Isso, a maior distribuição do Brasil, e vendi, né, a operação, que virou uma outra meta em um momento, para o maior fabricante, né, fabricante número 1 do mundo de aparelhos auditivos. Nossa, e nesse caminho muita coisa aconteceu, né? E eu me identifiquei, então, no meio do caminho, não foi no meio, foi ali nos 30% ali do início, como empreendedora. Então, a parte fonoaudióloga seguiu existindo, mas então hoje sou Bruna Salazar, tenho 35 anos, sou empreendedora, gerencio negócios, eu vejo estratégia, sou apaixonada por estratégia voltada para resultado, por negócios, por pessoas, porque se tu não foca em pessoas, tu não vai ter teus números. Exato. Então, e no meio do caminho eu me entendi, opa, eu sou empreendedora? Eu me tornei empreendedora? Eu me identifico com isso. Mas foi uma trajetória, até eu conseguir me nomear como empreendedora, empresária. Mas tu já se nomeava como empreendedora lá no meio dos 12 anos ali da Qualiart? Quando logo que eu entrei na sociedade, eu ainda não conseguia. Tá. Eu me via, mas eu Tu se via como uma colaboradora? Era muito distante pra mim, eu me via como parte do negócio, sempre fui. Sempre trabalhei como se fosse meu, desde o dia 1. Mas eu demorei pra aceitar essa minha skin, sabe? Foi um processo. Tipo, não, realmente, né? Eu empreendo, né? Eu sou empresária. Daí no meio do caminho abri outras empresas de consultoria, startup, vendi minha parte, voltei, foquei, fui pro M&A, fiz um M&A internacional, que foi essa venda pro maior fabricante. Então, gestão em negócios... Sou eu, gestão de negócios, em saúde, principalmente. Tu sabe, Bruna, que é difícil até de traduzir, né? Esses teus 12 anos que tu teve aí ao longo desse período, que antes tu era 4 clientes, até mais de 1.000, pra ser vendida, se tornar essa maior distribuidora. É muito louco tudo isso. Eu imagino que tu deve ter passado, eu sei que tu passou muitas experiências, muitas questões, muitos aprendizados, e tu se desenvolveu como pessoa muito nesse período, né? Então, fica difícil da gente traduzir em apenas 1 hora de podcast aqui tudo que a gente poderia estar falando a respeito dessa tua experiência, não somente com essa empresa, mas também com as outras que tu falaste, que tu nos citaste, né? Mas eu vou tentar, prometo que vou tentar dar o melhor para ser a melhor entrevistadora, né, desse podcast aqui, e a melhor condutora para que a gente consiga entender e extrair o teu máximo realmente, e se precisar de mais um episódio, tu vem de novo aqui pra gente conversar, né? Com certeza. A gente tem um dado, né, que eu peguei, que é... O Sebrae largou uma pesquisa, publicou uma pesquisa no ano passado, onde ele diz que 60% das clínicas e consultórios fecham em até 5 anos por falta de gestão eficiente. Dentro desses 60%, 54% está relacionado à má gestão. Pô, isso é um dado muito preocupante, né, quando a gente está olhando para negócios da área da saúde. E eu quero que tu me diga por que tu percebe que muitos negócios enfrentam dificuldades nessa gestão, negócios da área da saúde. Então, são vários pontos, em várias etapas, que são os motivos, assim, senso comum, eu diria. Primeiro que cursos, né, graduações da área da saúde, a gente sai despreparado para gerir, né? Logo eu, saí com um discurso da minha graduação, que foi maravilhosa, que profissional de saúde não vende.
Eu, Bruna Salazar, falei isso. Tu falava isso antes, Falei, há não me muitos orgulho, anos. mas muitos anos. Ah, ok. Inexperiência causa isso. Isso. Só que aí já é a raiz da questão. É uma raiz importante essa, que é todo serviço é uma venda. Então é desmistificar o que é a venda, independente do que tu vai trabalhar. Então também se enquadram os profissionais de saúde. Tu vai estar entregando teu serviço, né? Enfim, Claro, ou algum produto relacionado com o teu serviço, que ainda assim é a área da saúde. Não é impossível, existe a venda. Então, essa questão de relacionar é tão difícil, é difícil vincular venda e profissional de saúde, negócios e profissional de saúde, porque na graduação a gente não tem até hoje, não existe uma base. Então, é uma das minhas lutas, assim, pessoa física, de conseguir, de alguma maneira, porque para mim o ponto focal está na educação. De fazer parte do currículo, porque a gestão de negócios, ela é essencial para absolutamente todas as graduações. Exatamente. Todas. Indiferente, né? Exato. Se tu vai abrir uma clínica, se tu vai ser autônomo, se tu vai ser autônomo e atender em alguma empresa, isso é um negócio. Tu é o teu próprio negócio. E o teu próprio negócio envolve vender. Envolve direcionamentos, né? Exato, mas é quase que um termo proibido, assim. Exato. Eu sinto que deu uma pequena melhorada. Mas assim, baby steps. Então, este ponto, não podemos negá-lo, ele existe. E vem lá do início, né? Vem talvez seja raízes, o primeiro. Né? Tá. Que é esse despreparo, então. De gestão, tipo assim, cair de paraquedas. Né? Eu me lembro que na minha graduação, no meu último ano de graduação, a gente teve um dia, uma aula, por iniciativa de uma professora específica, que ela decidiu nos apresentar a questão da contabilidade, impostos, guias. Em uma aula específica. Exato, daí eu me lembro muito que eles falavam muito sobre o imposto que é o ISSQN, e eu pensava, o quê? What? Nossa, como eu vou lidar com tempo, isso? Né? De aprender realmente. Não, exato, mas daí meio que caiu foi um primeiro choquinho de realidade, assim, do tipo... Calma aí, né? Não, tem várias coisas. Tem uma. Que eu não tenho conhecimento. Parecia que era uma porta, assim, a primeira brecha de uma porta de tudo que eu ainda precisava saber e que eu não tinha ideia. Nem de onde buscar a informação. Porque, né, voltando àquela época, não existia nenhum tipo de inteligência artificial. A gente já tinha muita informação, mas não tanto quanto hoje, o acesso não era o mesmo. Então, assim, essa base falta. Bom, daí o que acontece, na grande maioria dos casos, até hoje, talvez hoje um pouco menos, mas ainda acontece muito, que é, ok, me formei, caí de paraquedas agora que, gente, né? E vou trabalhar e muitas vezes, na saúde isso é muito comum. Tu acaba, meio a jornada ali... o tabuleiro normativo, digamos assim, que tu vai abrir o teu negócio, o teu espaço, tu vai ter os teus pacientes, os teus clientes, independente de qual for a modalidade. É uma empresa? Exatamente. Existe um CNPJ. Vai ter o CNPJ. Da profissão da área da saúde também, né? Exato. Não só a fonoaudiologia, não só a medicina. Exato. Qualquer. Tu vai ter o teu espaço, uma clínica estética que seja. Exato. Vai ter um negócio. Exato. Um negócio implica conhecer sobre vendas, sobre pessoas, sobre números. Exato. Assessorias, contabilidade, guias, impostos, né? Obrigações fiscais. Então, acontece muito isso de, bom, ok, caí de paraquedas e agora? Então, na maioria das vezes, o que acontece? Todo mundo passa pelo mesmo caminho das pedras, tropeça nas mesmas. Que é complicado, que daí de novo nós voltamos para a educação, que eu vou repetir isso acho que muitas vezes, que informação e conhecimento bom é conhecimento compartilhado. Então, esse foi um dos motivos que eu abri uma outra empresa, que foi uma consultoria de inteligência em gestão e marketing.
justamente porque era esse pensamento. Por que, assim, ninguém sabe tudo, mas o que eu sei, eu quero ajudar ao próximo não precisar passar pelos mesmos problemas que eu passei. Então, se eu puder facilitar de alguma maneira outro profissional, eu quero. Quero. Não precisa ser a mesma jornada tão penosa para todo mundo. Então, se eu já sei, porque isso acaba agregando valor ao próprio mercado. Porque tu envolve tempo, tu envolve algumas falhas que poderiam ser evitadas, assim, simples. Porque justamente a norma é tu saiu de uma graduação de saúde, tu vai ter um CNPJ relacionado. Então, tu passou a deixou de ser só pessoa física, tu também já é uma pessoa jurídica. E aí é tombo atrás de tombo. Isso aí. E aí foi por isso que a gente abriu a Treza, que foi justamente, não precisa ser tão difícil. Dá pra ser mais fácil. Tá. Tu pode ser o apoio pra outra pessoa, né? Mas daí tá, beleza, tu conseguiu apoio, hoje tu tem mais acesso à informação, tem muita informação, né? Hoje é impossível zerar o conteúdo, seja ele qual for, de qualquer segmento, né? Chegamos nesse momento da vida. Bom, beleza. Mas aí o que acontece? Agora eu já tenho meu negócio, eu já passei ali daquele primeiro, né? Passei a primeira grande provação, o primeiro ano, né? Principalmente, que é assim, tudo muito novo, até tu estabilizar, tu entender qual é teu faturamento, se tu já tem um faturamento recorrente, se tu já estabilizou, tu já sabe teu patamar, teus fornecedores, tua assessoria contábil, jurídica, enfim, outros parceiros que tu possa vir a ter, marketing, enfim. O que acontece? Bom, agora eu preciso gerir, né? Esta roda, ela precisa seguir rodando. E ela precisa crescer. Exato. Porque se tu não cresce, tu morre. Exato. Tu está morrendo a longo prazo. Isso, o negócio precisa, né, no primeiro momento, se pagar. E logo após, de preferência o quanto antes, né, dar lucro. Isso. Aí um erro muito recorrente. A mistura da pessoa física com a jurídica. Outro erro clássico e básico, porém muito recorrente. Acontece muito. Que é essa mistura de contas pessoais, contas da empresa, retiradas, aportes. Então, é muito simples isso, porque assim como tu já, né, tu passou a ter um CNPJ junto contigo, tu vai precisar ter uma conta pessoa jurídica separada. Tem que separar, tem que ter essa disciplina. Então, às vezes, isso mata muito o negócio de não tenho separado, não sei te dizer, não analiso, não tenho nem ideia, só sei se tem dinheiro em caixa ou não, mas o caixa é a minha própria conta corrente. Então, assim, a realidade. Parece muito iniciante, mas não. Mas tem muitas empresas de muito tempo ainda fazendo isso. Muito. E sem ter uma clareza, né? Porque daí a gente pode voltar lá na questão do feeling e dados. Que só feeling, perigoso. Só dados, também perigoso. Mas no financeiro, a gente tá falando de dados. Isso aí. Porque no financeiro, o feeling, ele é muitíssimo perigoso. Muitíssimo. Perigosíssimo. Então, essa questão de misturar pessoa física e pessoa jurídica, isso é uma questão. E depois é também o entendimento do risco. Que daí a gente entra talvez num segundo step um pouco mais complexo dos principais erros, né? Assim, falhas, ou enfim, que são perigosos, né, para a continuidade do negócio, que vai total de acordo com esse dado que tu trouxe, que é entender o que é despesa e o que é investimento. Essa é uma outra questão. Por quê? Despesa, não existe negócio sem despesa. Claro que muda, né? Tem negócios que tu precisa de um produto, que tu vai ter um estoque, que daí é um custo maior associado, outros negócios que são capital intelectual, outros que são apenas serviço, isso muda. Mas em todos eles tem que ter clareza na diferença entre despesa e investimento. Então, se tu vende sapatos, tu precisa ter sapatos para vender. Se não tiver, não vai vender. Então, não é de comprar o produto que tu vende, não é uma despesa.
tu precisa ter estoque, investimento. Tá. Então não pode ser esta conta do tipo, Considerado nossa, fiz uma compra agora. Não, é o core do teu negócio. Ou, não, eu trabalho só com serviços. Preciso fazer uma capacitação de um procedimento novo, de uma tecnologia nova, investimento. Claro. Então, essa é uma grande diferença de lidar e entender que, daí uma outra frase informal que eu uso é, o peitaço faz parte. Tu vai ter que dar algum peitaço. Não tem como ficar ali na água no joelho para sempre. Não. Tu vai ter que tomar, tu vai ter que ter algum nível de ousadia, inevitável em algum momento, e eu diria mais, em vários. Porque para te ter resultados diferentes e para te crescer, tu vai ter que fazer coisas diferentes. Senão, então, fica na mesma. Exato, então vai chegar uma hora que pode ser que quebre o caixa, pode, mas é temporário, pode ser que tu precise de um empréstimo, de alguma... Pode, bem provável, mas existe um plano estratégico por trás para isso ser recuperado e para te ter mais resultado. Então, não só recuperar, mas chegar num outro patamar de negócio. Então, essa questão é muito... Porque daí não tem como tu play safe ali, não vai dar. O tempo todo impossível. Não tem como, vai envolver risco. Essa questão do risco, da ousadia, é algo que eu vejo muito os profissionais da saúde menos arrojados no sentido, né? Eles têm muita dificuldade nisso. Então, às vezes, eles ficam penando até para investir em alguma coisa que eles acham que na cabeça deles é um custo, né? Exato, este equipamento, nossa, é muito caro. Porque ou deles compram o equipamento, eles acham que aquilo ali, então, é a resolução de tudo, só a compra do equipamento, mas e não pensa no resto, o que tem que fazer, então, para captar clientes, o que tem que ser para, tipo, colocar clientes mais qualificados. Então, são os vieses dessa gestão que não se entende. Por quê? Porque não se é dedicado tempo para estudar, para aumentar essa consciência. O nosso podcast aqui, um dos grandes pontos dele e dos grandes objetivos é justamente trazer essa consciência para o nosso público, que não tem, em função dessa educação que ele teve lá antes na sua graduação, na academia, enfim, em função da rotina, do dia a dia, do se dedicar muito à parte técnica, do me formar, vou fazer mais uma residência, fazer um fellow, vou fazer isso, e o resto, e o teu negócio, vai ficando lá, da minha secretária vai vendo. Opa, peraí, né? E daí tu não vai olhar para o teu atendimento, tu não vai olhar para tuas vendas, tu não vai saber se tu tá perdendo ou não o paciente, e tu não vai olhar para esse negócio, tu não vai ver números. Quando pergunta geralmente pros profissionais, tu sabe qual é o faturamento? Não, eu sei quanto que vem na conta geralmente. E daí mistura, porque daí não sabe quanto que recebeu do plano, e daí não tem... E aí é aquela bagunça, né? Tu trouxe essa questão, né, de ser... do intuir com o feeling ali. E do ter cuidado quando a gente está falando de intuição, quando a gente está falando de dinheiro, dessa gestão financeira, né? A gente tem um episódio, inclusive aqui no podcast, que fala sobre gestão financeira, que é um episódio recente que saiu, que é um dono de uma startup que trabalha com uma gestão uma solução para a gestão financeira de pequenas e médias empresas, onde ele justamente falou sobre isso também e trouxe, né, que num longo prazo, se tu tem a diferença ali de 10 pontos percentuais, isso a um longo prazo, cara, isso faz uma diferença enorme. Então, o quanto a gente tem que olhar para isso, e não é simplesmente, mas eu tenho dinheiro no caixa, no banco, não é nem no caixa, no banco, exato. No meu extrato ali tá marcando ter dinheiro. O fluxo de caixa é diferente, exato. Então, o capital de giro é diferente. O quanto que a gente tem que olhar para isso, mas tu tem que estudar, tu tem que entender, olhar para o teu negócio. E isso agora eu vou fazer um parêntese que justamente porque daí vamos às dores do crescimento, né? Eu diria que a primeira dor é justamente essa, porque daí se tu faz um trabalho bem feito, né, o teu equipe, ou tu e um administrativo, né, uma equipe assim muito, muito enxuta, tipo um negócio pequeno mesmo, bem no início, a rotina engole, porque daí tu pode te diferenciar, o teu serviço pode ser ótimo, e acontece muito, existem muitos profissionais muito bons. E aí tu te diferencia pelo core do teu negócio, pelo teu serviço, que tu vai lá e faz. Só que aí a tua agenda tá cheia, que é maravilhoso, ótimo.
Só que a rotina te engole, os teus atendimentos te engolem. E que horas tu vai analisar? Que horas tu vai pensar sobre estratégia? Não vai. Se tu não tem tempo de pensar sobre estratégia, não há estratégia. Exatamente. A rotina te engoliu. Bom, a rotina te engoliu, daí tu tá vivendo aquele... Tu parou, tá num platô. Não tem como. Então, assim, também abrir espaço na agenda para isso. Abrir espaço na agenda e ter esta disciplina. Porque o que acontece? Parece que o tempo dedicado e destinado para análise, tipo, deixa eu pensar, parar e pensar, bom, próximos passos, o que eu almejo, o que eu quero continuar assim, também pode ser um objetivo. Claro, preciso tá contratar certo, pessoas, quero abrir uma filial, não quero manter um único local, quero ter uma equipe, não quero atender outra persona, não quero. Então, estas decisões, estas ponderações levam tempo. E às vezes, principalmente no início dos negócios, é uma conversa da gente com a gente mesmo. Só que tu tem que ter um espaço na agenda para aquilo ali. E aí o que acontece? No incêndio do dia a dia, não, mas fulano precisa de um encaixe, precisa de um agendamento, não vai dar, hoje não vai dar, amanhã não vai dar, semana que vem não vai dar, mês que vem não vai dar. Passou o ano. Passou 2 anos. Exato. E aí não deu. Então, assim, esta disciplina, porque pode parecer tipo assim, nossa, estou fechando a agenda. Sim. Que horror, eu vou deixar de atender paciente, vai diminuir o meu faturamento ali. Exato, não. Que é o que eu também digo, quando tu tem equipe, tem que ter disciplina nas reuniões de equipe. A reunião que poderia ser um e-mail, realmente ela poderia ser um e-mail, não vamos perder tempo com esta reunião. Mas existem reuniões de trabalho, reuniões produtivas. Então, não quer dizer que porque tu não tá ali atendendo propriamente dito a ponta do que é o teu negócio, seja ele qual for, também é importante. Então, ter essa disciplina, isso é uma outra tecla que eu bato muito. Porque daí, se tu não para pra olhar isso, ninguém tá olhando isso. E em que momento tu vai olhar pra isso? Isso vai pra que momento? Quantos anos tu vai ficar nessa? É pensar e ser realista. Pô, eu já tô nessa. Há quanto tempo? 2 anos? 3 anos? O que eu tô evoluindo de lá pra cá? Eu não sei. Eu não sei. Daqui a pouco aqui, esse ano eu tava com esse caixa aqui. Tá, mas e o que mais? Tu não tá mais... Pra onde tu quer ir? É que não se sabe. Eles não param nem pra pensar pra onde eles querem ir. Exato. E precisa ser intencional. Porque se não for intencional, a rotina realmente ela é soberana. Ela toma conta e ela vai ocupar. Não vai sobrar, olha, uma brecha. Não. Se tu não fizer intencionalmente isso, não vai acontecer. Tu vai ter sempre um exame pra ver, sempre um retorno, um encaixe, e a coisa vai vendo e tu vai sendo engolido pela rotina, né? Quando a gente fala de gestão, existem alguns pilares essenciais para o profissional da saúde e para um negócio de forma geral, né? Para qualquer negócio rodar. Quais são esses pilares? Me dá um resumo deles. O que ele precisa olhar? Quando ele a gente está dizendo aqui um monte de coisa, né? O profissional da saúde tem que ver, tem que olhar para isso, não dá para ficar desatento, né? Não dá para ficar só olhando, tem que ter espaço na agenda. Beleza, então qual é o caminho? Vamos direcionar o caminho para esse cara. Então, um plano estratégico. Eu sou a pessoa do plano, do planejamento, dos checklists. Então, eu preciso ter um plano. E pra mim foi-se o tempo, há muito tempo, do plano de longo prazo, pra daqui a 10 anos. Não, daqui a 10 anos, gente... Já era, né? Já era. Então, é assim, 1 ano, 3 anos, 5 anos. Então, assim, um plano estratégico, que quanto mais distante, tu também não vai detalhar lá. Tipo, não perca tempo detalhando 5 anos. Detalhe o 1 ano, o 2, o 3. Agora, o 5, tu tem que ter grandes objetivos. Chegando mais perto, a gente analisa. E ter essa disciplina de analisar os KPIs, né, envolvidos, os indicadores-chave dos teus objetivos, né? Então, a primeira coisa é desenhar isso. Quais são os objetivos? Ter claro. Aonde tu quer ir, pra onde tu quer ir. Isso, ou se quer ficar, manter, enfim. O objetivo. Bom, para esse objetivo, como vou fazer e quais vão ser os meus indicadores para medir se eu estou chegando mais perto ou me distanciando. Bom, dito isso, imaginando aqui um negócio saudável, existente, um business consolidado, sozinho tu vai até certo ponto, né? Não consegue passar.
essa dor aí de o primeiro funcionário a ser contratado, ela é uma outra dor bem recorrente, né? É um dos primeiros peitaços, assim, tipo, nossa, eu vou contratar. Não tô aguentando mais, vou precisar contratar. Vou contratar uma pessoa. Sim, vai. E depois você vai contratar outra, e outra, e outra, e vai. Exato. E aí, a gente volta numa das primeiras coisas que eu falei, que é tudo sobre pessoas, independente do business. Então, o alinhamento, colocar tempo na seleção para não selecionar qualquer pessoa, ter uma identidade ali em comum sobre valores, visão de mundo, para mim, é muito mais importante do que formação técnica. Óbvio que existem pré-requisitos, né? Claro, se tu trabalha com odonto, tu precisa que a pessoa... Né? Então, partindo... Isso como óbvio. Já foi óbvio, ok. Exato, como base, check. Bom, essa pessoa tem a ver com o negócio? Tem a ver com a tua gestão? Se identifica com o que tu te identifica? Vocês compartilham de valores? Bom, daí tu selecionou bons. Ok. Agora é olhar pra dentro de novo. Tu não tá mais sozinho. Tu tem uma equipe. Tu botou tempo em selecionar essas pessoas. Aí tu não pode também gastar esse tempo, tipo, tá, resolvido. Agora te vira, querido. Eu geralmente vejo muito isso. Mas tá com muita demanda, mas contrata. Sim, mas não para na contratação. Não é só contratar mais. Exato. E aí, a gente vai entrar lá naquele outro dilema, que poderia ser um grande capítulo da vida do empreendedor, que é, agora sou gestor? Sim, agora é gestor. E aí, tu tá preparado para gerir outras pessoas? Porque não é nada fácil, né? Quando tu tá num ambiente, assim, uma bolha, que eu vivi muito tempo uma bolha, tá? Eu consegui criar uma bolha bem boa. Era bem gostosinha a nossa bolha, era bem... Até que veio a pandemia. Então, a gestão de pessoas na minha bolha confortável... Na pandemia? Pré-pandemia, era... Ótimo. Nossa, gestão de pessoas. Que delícia. Sempre no feeling ali também, muito. Não só no feeling, mas pra mim gestão de pessoas é ouvir ativamente. Tanto clientes quanto colaboradores. De fato, ouvir, estar aberto a ouvir. Nem sempre eu fui assim. Eu não me orgulho do modelo de líder que eu fui. Eu já fui. Eu sou muito enfática. Eu sou muito determinada e clara. Mas eu também já fui muito agressiva. E não há necessidade. Não há necessidade. Tu pode ser exigente sem ser agressivo. Exato. Então também foi um desenvolvimento, né? Da tua própria comunicação, então. Exato, exatamente. E também da queda de paradigma, sabe? Dessa visão antiga. Exato, que nem era de um líder, era de um chefe, sabe? Não, essa coisa do obedece quem tem juízo, pelo amor de Deus, 2025, gente. Bom, mas voltando lá na gestão de pessoas, uma coisa é quando tu tem um ambiente favorável. O ambiente favorável molda. Agora, então eu tinha um ambiente favorável moldado por mim mesma. Com um time que muitas vezes eu repeti que era a minha melhor versão de time. Então eu tava assim... Tudo redondinho. Redondo. Aí... Pandemia. Aí que eu descobri o que era gestão de pessoas. Que é quando o ambiente não é favorável. Aí foi bem desafiador. E aí é nessa hora que pega tu ter selecionado pessoas que de fato compartilham contigo de valores, que são comprometidas. Porque, né, também foi esse o tempo disso de, eu divido bem a minha vida pessoal e profissional. Esquece, gente. Cada indivíduo é único, é uma vida. Isso aí, a gente sempre fala isso. Que engloba tudo. Então, e o trabalho, ele ocupa uma carga horária considerável da tua vida. Por isso que eu gosto de, hoje, né, ouvir de fato, analisar, entender. Às vezes eu não dou um retorno na hora, quando é algo que me surpreende, que às vezes acontece. E é nessa escutativa que tu... é um eterno coloque energia. Não tem... deixa eu esperar um pouquinho agora. Deixa eu dar uma paradinha. Bota um pause. Aperta pause. Às vezes eu tenho vontade de dizer isso, confesso. Isso, eu tenho. Eu queria que tivesse... pausa aí na vida um pouquinho. WhatsApp, para! Eu queria que tivesse essa funcionalidade na vida. A funcionalidade do pause. Não tem. Não tem, a gente tem que se virar, então, com essa realidade, e né? com negócios, então, menos.
Então, para mim, dos pilares do necessário, assim, eu colocaria, se fosse um ranking, pessoas. Acima da gestão financeira? Acima, porque... E daí, em pessoas, eu englobo colaboradores, né? As pessoas que tu vai escolher para trabalhar contigo, sendo qual for a modalidade, se é um colaborador mesmo, se é um sócio, se é um parceiro, independente do vínculo. Mas pessoas que vão estar ali, que fazem parte do teu... Que vão contribuir com aquele negócio. Exato. E depois, beleza, tu tendo as pessoas certas, tu atinge objetivos inimagináveis. Sem dúvidas. Agora, se tu não tem, o número fica cada vez mais distante. Mas daí, olhando para a parte burocrática da gestão, tu vai precisar ter. Não tem como escapar de, não, sou de humanas. Bom, a vida não é só de humanas, gente. A vida é exatas também, muitas exatas. Boletos são exatas. Então, tu precisa ter uma noção. Sim, não vai ter como escapar. Óbvio, fornecedores alinhados também são importantíssimos, são peça-chave, né? Tu não precisa inventar a roda. Que isso também, às vezes, eu me deparo com negócios interessantíssimos, saudáveis, só que com uma má gestão do tempo. Do tipo, tu tá penando lá pra aprender a fazer o tráfego pago. Gente, tem gente que só faz isso. Não precisa... O teu tempo vale quanto? Exato, não precisa ser você. Mas alguma noção. Com certeza. Para tu poder delegar. Exato, e também ter clareza do que aquilo ali pode te trazer. Então, tu não vai ter como escapar do digital hoje em dia. É impossível, tu precisa ter uma ideia. Não pode ser completamente alienado disso. Então, o marketing vai fazer parte, de uma maneira ou de outra. Bom, a gestão financeira. Tu entender os critérios básicos ali de um financeiro, de um contas a pagar, contas a receber, um demonstrativo de resultado do exercício... Para te conseguir trocar com a tua contabilidade, bom, tá de olho, porque a legislação muda, quais são as alíquotas, eu tô enquadrada na certa, não tô, o que é capital de giro, o que não é, o meu negócio é saudável, não é, eu lucro, não lucro, eu poderia melhorar a forma de pagamento dos meus clientes ou não, eu tenho que restringir. Então, uma noção geral de administração ali financeira, não tem como escapar. Então, eu colocaria essa questão, a escolha de bons fornecedores, que daí entra em pessoas também, né? Colaboradores, fornecedores, e também ter claro a persona, quem é o teu cliente. E ter essa disciplina, claro que não vai ser na ponta de faca, mas ter clareza de qual é o público, porque quem quer atender todo mundo acaba não atendendo ninguém, né? Esse é o ponto. Exato. E aí tu vai ter o trabalho ali da administração, de olhar para números. Vai ter que buscar conhecimento nesse sentido, não tem como escapar. Tá, então olha só. Eu te perguntei quais são os pilares essenciais para ti. Tu me falou pessoas, dentro das pessoas está incluído fornecedores, equipe, clientes, né? Todas essas pessoas que estão envolvidas. Marketing financeiro, conhecer bem a tua persona, saber o teu público, né? Para onde tu tá indo, que tu não atinge todo mundo, né? Quem vende para todo mundo não vende para ninguém. Mais algum outro pilar que tu julga importante? Que daí eu acho que não seria um pilar, mas seria um ponto de partida, o primeiro de todos, antes de tudo isso, daí seria quando eu for chegar aí, isso já tem que estar resolvido, que é o que eu faço, o que o meu negócio entrega. Boa. Qual é o meu, nem o meu diferencial em relação à concorrência, o que eu tô resolvendo. O que eu me proponho? Qual é a transformação que eu gero? Qual é o teu Exato, teu produto? Porque parece muito básico, mas eu acabei de sair de uma posição, eu estava numa posição há um tempo atrás, que envolvia marketing, envolvia vendas, e não se tinha muita clareza, que é comum em inícios, né, ou novos inícios, porque o início de um negócio nem sempre é o dia 1 do negócio, né? Às vezes tu pivota completamente a operação e daí tu voltou para um grande início. É verdade. Essa clareza, tipo, isso aqui tá no escopo do que é o meu momento agora ou não? E se não tiver, não tá. Porque se tu começar a incluir, tipo, não, eu vou fazer porque eu tô precisando, né, de receita. E entra a questão de se apaixonar também. Mas daí tu nunca vai chegar no que é o negócio. Daí o teu negócio é meio... Mas é que tu se apaixona às vezes por uma solução, um negocinho ali, tu fica muito preso naquilo e tu, não vou mudar.
tu tem que pensar que é um negócio. Exato. Um negócio é um negócio. É apenas um negócio. E eu vejo muito, principalmente quando a gente tá falando da saúde, tem muito isso, mas também de mulheres, né? Porque a mulher não é tão prática, às vezes, quanto o homem, no seu cérebro ali, né? Não é no racional. E aí acaba muito, se apaixonando pela ideia e... Não, às vezes tu tem que ser mais prático e objetivo nesse momento e pensar, isso aqui, tá dando lucro, isso aqui, como é que é? Analisar friamente os dados. Com certeza, essa análise, assim, clara e fria, né, que é bem isso, tipo, eu botei muito dinheiro aqui, investi nesta campanha, não deu nenhum retorno bom, cancela. Cancela, né, não tem como ter esse apego... Não. Exato, isso é perda. E Bruna, deixa eu te perguntar, como que tu enxerga a experiência do cliente, né, do paciente? Não tem como eu não falar sobre isso, que é um tema que a gente gosta tanto aqui no 981. Como que tu enxerga a experiência do cliente como um diferencial competitivo hoje? Ou tu não enxerga mais como um diferencial, tu vê como que faz parte? Qual é a tua ideia sobre isso? A experiência do usuário, que é nada mais é do que a jornada do cliente, e no nosso caso, são pacientes. Essencial. Porque se tu entrega uma boa experiência, se tu facilita, daí de novo, inovar é o quê? Facilitar. Então, se tu tá facilitando de alguma maneira a vida daquela pessoa... Ótimo. Beleza. Então, isso também é um trabalho infinito. Porque daí tu pode ter a tua jornada, o teu caminho feliz, que funcionou até hoje. E amanhã... ela precisa ser atualizada. Porque coisas surgem. Tipo, agora, há pouco tempo atrás, eu tava olhando também sobre essa questão de mídia, sobre, principalmente em relação a buscadores, porque agora a gente tá vivendo uma grande transição com inteligência artificial e as sugestões, né? Tu acaba, às vezes, não precisando mais entrar no buscador, colocar o que tu precisa, entrar no site... já vai vir um resumo ali de inteligência artificial e no próprio Google já vai vir isso. Então, às vezes, a resposta que tu precisa, que antes tu teria que entrar em algum site sem outra alternativa, tu já não vai entrar mais. Como é que vai ser o tráfego agora? Como é que vai ser o SEO agora? Então, não cabe só a nós, tipo, desenhei uma grande jornada. O mundo e o ambiente influencia. Muito. Então, essa questão bom... Deixa eu revisar, tu vai estar sempre revisando. Eu posso facilitar, eu posso tirar etapas, porque a experiência do usuário é o melhor marketing. Melhor porque marketing, é o que gera fidelidade, é o que gera o boca a boca positivo, né? Exato, e de novo, são sempre pessoas. Então, independente da tecnologia, que hoje a gente tem muita tecnologia em tudo, é muito difícil, não há o que não haja em solução de inteligência artificial específicas agora, né? Tu consegue praticamente tudo. Então, a gente ganhou muito tempo com isso, né? Eu prefiro olhar o copo meio cheio, porque eu acho que é isso, lançar a mão do que existe hoje. Então, mas, quando falamos de pessoas, né? Que no fim das contas, sempre estamos atendendo pessoas. Em saúde, sempre são pacientes. Essa conexão interpessoal não tem preço. Não tem o que pague. Então, tu ter um cliente, um paciente que é promotor do teu negócio, que, né, não existe. Então, quando um dos teus canais de chegada é a indicação de outros pacientes, nossa, não dá pra dizer check, porque esse é um outro perigo, né, o take for granted. Não pode ser aquilo ali como, aqui tá dominado. Deu, tá tudo certo, tchau, sim, nunca mais eu vou chegar. Esse pensamento vier à tona do, não, isso aqui tá dominado, sinal de alerta, nada tá dominado. Não, nunca. Constante movimento. Tu pode ser o business número 1 do que for. Né? Esse sentimento, ele é perigosíssimo, porque daí é o pause que não existe e que a gente acaba dando. E aí a concorrência porque entra na zona de conforto e vem com tudo, né? Exato, então não. Mas a jornada a experiência do teu paciente, do teu usuário, a diferença existe quando falamos de saúde, né? No detalhe. É o detalhe que faz a diferença, porque é um pilar essencial. Todos precisamos. Não tem como fugir, né? Não e tem ela como tá ligada fugir. com as pessoas, tá ligada com a entrega final, tá ligada com os colaboradores. E é um pilar, o pilar de health, analisando negócios e crescimento de negócios,
é um dos que se mantém muito aquecido. De novo, não temos como evitar, né? Então, o pilar de os negócios, as health techs, seguem no topo. É difícil elas saírem desse ranking. Até hoje não sai, porque saúde não tem, é inevitável. E aí, bom, beleza, então a gente tem um mercado aquecido, é um mercado que gira muito investimento, muito dinheiro, muito. Mas na pontinha do iceberg é lá o teu paciente. Então, bom, beleza, se a tua secretária não é simpática, não desmereça, isso é um problema. E não é só simpatia. Exato. N outros pontos. Exato. E habilidades que essa pessoa Mas precisa esse ter. mini detalhe do não dar o bom dia, do não oferecer o café, Pode ser um sinal. faz diferença na jornada, faz diferença o acolhimento. Porque hoje a gente está vivendo o inverso, né? Porque a gente pesou a mão, né? No home office, a gente pesou a mão no digital, a gente pesou a mão. Agora, pra mim, eu sinto que a população no todo está sedenta por isso, por esse acolhimento, pelas relações, pela cordialidade, pelo carinho, pelo outro sentir que tu te importa. E isso não tem como ser fake, né? Tem que ser genuíno. Então, assim, em saúde, isso é, assim, a base. Então, se tu entrega isso, muito provavelmente a tua jornada seja uma jornada que entrega uma experiência boa. Mas a jornada em si, as etapas ali da tua jornada, envolve todo o teu time, te envolve o alinhamento lá da persona, mas tu tá atendendo o público que tu te propõe, porque se tu não tiver, talvez tu tá atendendo um público, tu tá fugindo um pouco do teu foco pelo faturamento, e na real isso é uma ilusão, que tá entrando esse resultado agora, mas na realidade tu tá saindo do teu foco, tu não tá entregando valor, porque não é aquele público que tu quer atingir, então o que tu tem diferencial, talvez para aquela pessoa não faça diferença. E isso, no fim, compromete a jornada, das contas, compromete o resultado. Muitos aspectos. Exato, tá tudo interligado. Esse é o grande detalhe. Tá tudo interligado. Bruna, a gente tem muitas coisas para falar. Eu poderia ficar horas aqui entrando nesse assunto de experiência do paciente, mas eu preciso entrar num quadro que a gente tem aqui, Ai, meu Deus, que se chama 981 Pergunta. Eu tô um pouco nervosa. Não precisa, tu vai dar super conta, tenho certeza. O que significa o 981 Pergunta? Eu vou te fazer 9 perguntas, tu vai precisar responder elas em até 8 segundos, com uma palavra, por isso que é 981 Pergunta, tá? Então é essa coisa ali com relação ao nosso nome, né? Então, nós vamos lá, eu vou começar e eu vou contar aqui nos dedos, é bem raiz mesmo, tá? Não vai ter despertadorzinho eletrônico, não tem nada de Nutella. Então a gente vai lá, eu vou te fazer a primeira pergunta e tu vai respondendo dentro dos 8 segundos. Com apenas uma palavra. Uma palavra, isso aí, vamos lá. Primeira, eu sou... Líder. Ok. Pergunta 2. Hobby. Ler. Pergunta 3. Um livro. Tell me everything. Ok. Pergunta 4. Família é? A base. Quinta pergunta. Gestão em saúde significa? Acolhimento. Olha. Sexta pergunta. Uma música. Vaca profana, Gal Costa. Sétima. Um valor indispensável. Integridade. Oitava pergunta. Se tu não fosse fono, seria? Administrador. Não tem como, já é, né? E nona e última pergunta. Um nome? Um nome? Um nome sobre? Um nome. Um nome... Gente, não... 8 big! Na última, quase! Pô, não deu, mas tudo bem. Pensa, quem sabe na próxima. Fica pra próxima, então.
Fica pra próxima. Bruna, eu quero trocar mais uma ideia contigo a respeito da transformação digital, das tecnologias. Como que tu percebe que as clínicas e consultórios podem implementar, utilizar as tecnologias a seu favor no momento atual que a gente vive hoje, né? Porque existem N tecnologias. Não há o que não haja. Inteligência artificial e tal. O que ela deve priorizar? Porque ela tem muitas opções. Ela vai olhar pra quê? Onde ela começa? Como ela faz isso? Eu gosto de revisitar a operação periodicamente, os processos, e lançar mão da tecnologia para gestão de tempo. Tá. Para mim é sobre isso. É sobre ganhar tempo e liberar tempo da tua equipe de coisas que não precisa ser mais uma pessoa ali fazendo, automatizar o que for possível, sistematizar o que for possível. Ou na hora de criar, o que existe de ferramentas sobre isso, para dinâmicas, reunião de equipe. Para mim é muito mais sobre gestão de tempo, de nos economizar tempo com as ferramentas que existem para a solução que a gente pode vir a precisar, que pode ser gerir ali os teus prontuários, analisar teus dados, assim como pode ser, preciso fazer uma apresentação. Ou uma dinâmica, ou um brainstorming com a equipe, lançar a mão das ferramentas que existem, de gestão de tarefa, de inteligência artificial, de criação de conteúdo, de layout. Agenda, né? Exato. Para gerir o tempo, porque sobra mais, né? Dessa maneira a gente consegue otimizar e ganhar mais tempo do que de fato, daí a gente consegue colocar a nossa, né, IA, eu digo, tipo assim, não, nisso aqui eu quero fazer com a minha própria IA. Né? Mas, pra mim é sobre gestão de tempo, otimizar e lançar mão do que tem e não perder tempo, negando a tecnologia, tipo, não, que absurdo. Gente, a mudança é amiga. Muito caro. A mudança é amiga e é inevitável, não tem como escapar dela. Então, assim, vamos abraçar que ela é nossa amiga. Então, aceita. E o tempo, ele é o bem mais precioso que a gente tem, né? Muitas vezes negligenciado, muitas vezes, mas será? E o tempo que ele foi, ele não volta mais, não tem como recuperar, então já era, passou. Então, otimizar isso com certeza ajuda muito, né? Não tenho dúvidas disso. Pra gente poder finalizar, eu quero que tu deixe, assim, o que tu enxerga hoje como principal tendência relacionada à gestão na área da saúde, assim, né? Dicas de tendência, inovação para os próximos anos. O que o profissional da saúde não pode deixar de olhar agora como principais tendências para que ele aplique no negócio dele e ele tenha resultados positivos? Para mim, de novo, a gente vai cair sempre em pessoas quando é comigo, porque tendências de consumo, tendências agora geracionais. Eu acabei de vir de uma formação que um dos meus objetivos era justamente conviver mais com a geração Z, que é algo que também não vai ser inevitável, né? Pela loucura dos millennials. Porém, é isso, entendeu? É uma nova geração, uma geração que cresceu e que agora consome. Então, assim, informação, se manter informado e atualizado sobre o que existe de mais fácil. Então, assim, saúde pra mim é inevitável, mas não é porque é inevitável que não merece atenção e o que há de melhor. Eu tenho um caso como paciente de duas, eu tenho mais de uma dentista, ambas maravilhosas. Pode falar. E uma delas é a minha original, que eu confio há anos, maravilhosa, perfeita, mas ela não tem esse quê inovador. E eu acabei precisando ir numa outra profissional, e quando eu cheguei lá, eu nem esperava encontrar alguma novidade ou alguma solução, enfim. E ela tava, daí essa profissional nova que entrou ali, né, no meu... Enfim, passou a ser... eu passei a ser paciente dela, né? Ela tem a inovação, tipo assim, lançou, ela tá sabendo. Olha aí. Então, isso de se manter informado, pra mim, na saúde, porque, de novo, é o perigo lá do, não, tá dominado, sempre fiz assim...
E não é só saúde, é em tudo, mas na saúde também, sabe? Porque daí tem o teu nome, né? Que a gente sabe que demora para ser construído, a tua reputação, a tua carta de clientes. Ok, isso tem um valor inestimável, mas incalculável. Mas também, essas pessoas também merecem saber o que há de novo, se tem algum procedimento novo, uma técnica nova. Então, tá sempre atualizado, não tem muita escapatória. E hoje em dia é tudo muito rápido. Então, tu não precisa tem até um perfil do profissional T, né? Que tu não precisa saber, tu não vai saber tudo de tudo, tu não vai ser especialista em tudo, mas tu pode ser especialista numa parte, mas ter uma boa noção do restante. Isso. Então, pra mim é sobre isso, sobre estar atualizado, também sobre os novos padrões de gestão, que a gestão de hoje não é a gestão do passado, e às vezes a gente vê muito casa de ferreiro, espeto de pau, né, que em saúde, acolhimento, empatia e tal, e tu pratica isso com a tua equipe, tu tem um clima bom. Isso aí, olha. Exato. Pega então, muito. Eu iria por esse caminho. Por esse lado. Olha, Bruna, eu juro que eu queria ficar muito mais tempo conversando contigo, entrando em muitos outros detalhes que a gente não conseguiu se aprofundar. Mas o tempo passa e a gente precisa finalizar. E eu quero te agradecer de coração ao teu tempo, a tu estar aqui conosco hoje, aqui em Santa Cruz, gravando esse episódio, nos passando tanto conhecimento, de tantos anos de experiência, de dedicação, de obstinação, né? Obrigada mesmo por ter aceito o nosso convite aí, e eu desejo que tu retorne muitas outras vezes, que a gente tenha muitos outros momentos de papos descontraídos como esse, mas com um fundo de muita educação, né, que eu acho que é isso que é preciso para os nossos negócios da área da saúde. Obrigada. Eu que agradeço, estou sempre à disposição, amei, passou voando. Passou, verdade. Muito, muito obrigada, foi ótimo. Obrigada eu. E para ti, que nos assistiu até agora, eu quero te agradecer e desejar para ti muito sucesso, muita prosperidade no teu negócio. Espero que tu tenha aprendido com todos os insights que a gente gerou aqui nesse episódio hoje, onde nós falamos sobre gestão inteligente aí na área da saúde. E se tu ainda não te inscreveu, vai lá, te inscreve no nosso canal do YouTube, @981, não perde nenhum episódio. A gente fala sobre temas como marketing, experiência do paciente, gestão aqui. Tem muito conteúdo bom para ti, eu tenho certeza que tu vai aprender muito. Eu sou a Ingrid Bittencourt, nós somos Experiência do Paciente e esse é o 981 Cast Negócios em Saúde. Até o próximo episódio!